Novembro, mês da consciência preta ou consciência negra, quando no dia 20 se comemora a morte de Zumbi dos Palmares, importante preto que lutava contra a escravidão. Esse dia foi oficializado no país através da Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, mas não é feriado nacional. Apesar disso, foi decretado como feriado municipal em milhares de cidades e feriado estadual nos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Roraima. Quando tudo começou, os indígenas foram o primeiro grupo a ser escravizado no Brasil e em outras partes da América. A escravidão no Brasil foi uma instituição violenta e desumana que existiu durante mais de 300 anos e foi responsável pela escravização de milhões de indígenas e africanos. A escravidão foi implantada nas primeiras décadas da colonização e aconteceu na década de 1530, quando os portugueses implantaram o sistema das capitanias hereditárias e deram início ao processo de colonização da América Portuguesa. Um indígena era bem mais barato que um escravo africano. O historiador Sturra Swartz afirmou que, na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7 mil réis, enquanto que um escravo africano custava cerca de 20 mil réis. Nessa época, era necessário que um escravo africano trabalhasse de 13 a 16 meses para que o seu dono recuperasse o valor gasto na sua compra. Então, a pressão dos padres jesuítas sobre Portugal para proibir a escravização dos indígenas resultou em uma lei proibindo a escravização dos indígenas em 1570. Outra situação que ajudou para isso foi os indígenas com facilidade pegarem as doenças dos portugueses, como varíola, gripe, sarampo e etc., que viraram epidemias responsáveis pela morte de milhares de indígenas. A escravização de africanos. O tráfico negreiro foi responsável pelo desembarque de milhões de africanos no Brasil durante 3 séculos de existência. E os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550. O tráfico negreiro, durante 300 anos, trouxe quase 5 milhões de africanos para o Brasil, que fez fortunas de muitos brancos. Os portugueses tinham relações comerciais com reinos africanos, dos quais incluía a compra de escravos, prisioneiros de lutas tribais. Inicialmente, grande maioria dos escravos trabalhava nas fazendas produtoras de cana-de-açúcar, nas moemas, local onde a cana era moída para extrair o seu caldo, nas fornalhas e caldeiras, locais de cozimento do caldo da cana e etc. Ao trabalhar nos engenhos grandes, os escravos dormiam no chão duro da senzala. A alimentação era pobre e insuficiente, então precisavam complementá-la com os alimentos obtidos de uma pequena lavoura que cultivavam aos domingos. Existiam também escravos que trabalhavam nas cidades em ofícios dos mais variados tipos para sustentar seus donos. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem e outros utilizavam máscaras de ferro, como a máscara de Flandres, utilizada para impedir os escravos de engolir diamantes nas regiões mineradoras, ou para impedir que se embriagassem, ou mesmo que cometessem suicídio por meio da ingestão de terra. A violência praticada contra os escravos tinha o objetivo de impedir fugas e revoltas. No caso das escravas, a violência ganhava outra dimensão, pois, além de tudo que sofriam em relação ao trabalho, ainda eram vítimas de estupros frequentes praticados por seus senhores e feitores. O historiador Thomas Skimura resgatou um relato que afirma que, por
ofensas insignificantes, os senhores jogavam seus escravos vivos na fornalha ou os matavam de várias maneiras bárbaras e desumanas. A forca e o envenenamento também eram usados para matar os escravos. Os escravos africanos, porém, não aceitavam a escravização e a violência contra eles. A história da escravização africana no Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos que fugiam, formavam quilombos, revoltavam-se, matavam seus feitores e senhores. Dentre os vários episódios da resistência dos escravos, se destacam a formação do Quilombo dos Palmares, por volta de 1597 até 1694, e a Revolta dos Malês, 1835. E veio o abolicionismo, luta pelo fim da escravidão. O abolicionismo cresceu a partir da década de 1870, com a proibição do tráfico negreiro através da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Essa lei proibia a chegada de escravos no território brasileiro. Mas bem antes disso, existiu gente como Luiz Gama, de 1830 a 1852, um dos maiores abolicionistas do Brasil na segunda metade do século XIX, que usou de suas posições e de sua influência para defender o fim da escravidão. Teve o José Carlos do Patrocínio, mais conhecido como José do Patrocínio, de 1853 a 1905, que foi um farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista no país. Teve os irmãos Antônio Rebouças, de 1839 a 1874, e André Rebouças, de 1838 a 1898, que não só foram abolicionistas e os primeiros engenheiros negros do Brasil, como estão entre os mais importantes engenheiros da história do Brasil. Teve Joaquim Nabuco, de 1849 a 1910, representou uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista no Brasil em prol da libertação dos escravos. Destacou-se na política, literatura, história e na carreira diplomática. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir o trabalho escravo, graças à Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, uma conquista realizada por meio do engajamento popular e da resistência dos escravos. Depois da proclamação da República, a luta continua com a implementação de leis contra o racismo no Brasil, com o Congresso Brasileiro aprovando em 3 de julho de 1951 a Lei Afonso Arinos, Lei 1390. É a primeira legislação de combate ao racismo no Brasil e torna o crime imprescindível e inafiançável. A historiadora Mônica Green, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora de uma pesquisa sobre a Lei Afonso Arinos, diz: a Lei Afonso Arinos produziu um resultado perverso para a luta do movimento negro. Muitos se perguntavam: a ausência de denúncias não seria uma evidência de que não há racismo no Brasil? A crença de que o Brasil era uma democracia racial desencorajava os que tentavam destoar dessa atmosfera ideológica. E veio a Lei K.O., Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Carlos Alberto K.O., 1941 a 2018, o homem por trás da lei que tornou o racismo crime no Brasil. Pensava, mas em um país como o Brasil, onde mais de 2/3 da história foi sob regime de escravidão, sempre haverá resistência, disse. Precisamos divulgar e debater a lei com esses setores.
sugeriu Caó. Com a consciência antirracista, a tendência é que as pessoas se deem conta do que estão fazendo. A Lei Caó regulamentou o artigo 5º da Constituição Federal, que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível. Praticar, induzir ou incitar a discriminação passou de uma contravenção, como constava da Lei Afonso Arinos, a crime com pena de 1 a 5 anos de prisão. Basta de racismo no trabalho e na vida. Pois só com a redemocratização e a atual Constituição na década de 1980 que o ativismo preto mais uma vez renasceu e o racismo, enfim, passou a ser encarado com mais rigor. As leis contra o racismo em 2 quadros, um que foca na punição e o outro que foca na inclusão. O que foca na punição, 1951, a primeira lei, a Lei Afonso Arinos, que estabelece que o racismo é contravenção penal e, como punição, prevê multa e até 1 ano de prisão simples, em regime aberto ou semiaberto. Entre os casos puníveis estão, em razão da cor da pele, negar emprego, recusar hospedagem em hotel e impedir entrada em loja. 1988, na Lei Máxima, a atual Constituição estabelece, logo no artigo 3º, que um dos objetivos fundamentais do Brasil é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 5º, determina que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. 1989, penas mais duras. A Lei Caó regulamenta o trecho do artigo 5º da Constituição que trata do racismo e determina que os casos listados na Lei Afonso Arinos, em vez de meras contravenções, agora são crimes, passando a ter punições mais duras de até 5 anos de reclusão em regime fechado. A lista de casos enquadrados como racismo só aumenta. 1997, injúria racial. É incluído no Código Penal o crime de injúria racial, que ocorre quando se busca ofender uma pessoa por meio de elementos que remetam à cor da pele. Trata-se de um crime distinto do racismo. A punição é de multa e até 3 anos de reclusão. No foco da inclusão agora. 2003. Currículo escolar. Uma lei estabelece que todas as escolas de ensino fundamental e médio, tanto públicas quanto privadas, têm que incluir na grade curricular a história da África e a cultura afro-brasileira, mostrando a participação das populações negras na formação da sociedade nacional. 2010, igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial enumera uma série de políticas públicas que o Estado precisa pôr em prática em áreas como saúde, educação, moradia, trabalho, cultura e liberdade religiosa, de modo a enfrentar o racismo estrutural. 2012, cotas nas universidades. Uma lei determina que as universidades e os institutos técnicos pertencentes ao governo federal reservem 50% das vagas dos vestibulares para alunos oriundos de escolas públicas. Dentro das vagas reservadas, há uma cota para pretos, pardos e indígenas, na mesma proporção da soma dessas populações no respectivo estado. E 2014, que são as cotas nos concursos públicos. Uma lei reserva 20% das vagas de cada concurso público para o preenchimento de cargos em repartições federais aos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem pretos ou pardos. A sociedade deve continuar a lutar contra o racismo, machismo e desigualdade social, também para o fortalecimento da identidade preta, que tem sido prejudicada pela construção negativa da sua imagem ao longo dos séculos.
pois precisamos ocupar os espaços de poder e decisão, seja no mercado de trabalho ou na representação política e social deste país, para podermos ser felizes.